Oi pessoal, dia de videozinho novo aqui no nosso canal no YouTube e como de costume eu desejo compartilhar uma palavra e conversar um pouquinho a respeito sobre ela para ver como ela pode nos auxiliar, como ela pode nos ser de apoio para o nosso dia a dia. E a palavra que hoje nós temos para compartilhar está no Sermão da Montanha, quando Jesus ensinava a orar. Está então no capítulo 6 de Mateus, no versículo 8, quando ele diz: O seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ele falava sobre a inutilidade das vãs repetições, de que elas não são necessárias em nossas orações, que não é necessário repetirmos várias vezes a mesma coisa, e nem tampouco falarmos insistentemente sobre as mesmas coisas com Deus. Porque o Pai sabe do que nós precisamos antes mesmo que a gente peça. Jesus ensinava sobre a oração que devemos reservar um tempo onde tenhamos a privacidade para conversar com Deus. E ele simboliza isso no ato de entrarmos no quarto, fechar a porta e ali orar a Deus, sabendo que o Pai vê em secreto, ouve em secreto, e a experiência nos mostra que muitas vezes o Pai também nos responde em secreto, significando dizer que muitas vezes nós percebemos a resposta de Deus e apenas nós percebemos a resposta de Deus, mais ninguém. Mas Jesus dizia isso: o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês o peçam. Então a gente poderia se perguntar: ok, mas então por que é necessário que eu peça? Ora, primeiro, porque Jesus disse que era importante pedir. Em Mateus 7, 7 e 8 ele diz: peçam e vocês serão atendidos. Deixa eu ler essa palavra para que ela fique mais clara para nós. Mateus 7, 7 e 8 ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, primeiro, por que pedimos? Porque Jesus ensinou que devemos pedir. Mas e se o Pai já sabe do que nós precisamos, por que então é preciso orar? Ora, a oração não se limita só ao pedido, ela é sobretudo também agradecimento, é louvor. Mas a oração, eu tenho muito particularmente para mim que é um bate-papo com Deus. Faz com que a gente crie uma intimidade, uma comunhão, uma proximidade maior com Deus. Eu gosto de pensar também que Deus gosta que eu converse com Ele, que Ele fica feliz quando eu converso com Ele, quando eu reservo tempo para conversar com Ele. Então devemos orar porque a oração é um respirar da alma, a oração é a nossa parte no diálogo com Deus, quando a parte dele é falar conosco por sua palavra e por tantas formas que ele estabelece comunicação na vida com a gente. A nossa parte é conversar com Deus, é orar com Deus. E quando a gente cria esse hábito salutar, ele se torna indispensável e ele se torna desejado também. Então, primeiro devemos pedir porque Jesus ensinou que assim devemos fazer, e se ele ensinou, ele sabe o que ensina, e se ele sabe o que ensina, nós também fazemos bem em ouvi-lo. Nós devemos pedir e orar porque Deus gosta que nós conversemos com Ele, que nós aproximemo-nos dele pela oração. E depois o ato de pedir faz com que nós também ouçamos a nossa própria voz. O que eu quero dizer com isso é, aquilo que eu estou pedindo a Deus, ao invés de pedir especificamente aquilo, talvez eu não devesse pedir para Ele forças, capacidade, condições e a sua bênção para que eu vá atrás daquilo que eu peço. Isso também é um ponto interessante para que a gente reflita. O pedir a Deus não quer dizer que a gente tenha que esperar sentado que as coisas venham a nós. Antes, pelo contrário, nós pedimos a Ele para que os caminhos se abram para que aquilo que nós necessitamos venha a nós. E o Pai sabe do que nós precisamos, muito antes que a gente o peça.
E também nós devemos pedir, porque este ato de pedir dentro da oração, além de criar esta intimidade, essa proximidade, este bate-papo e esta afinidade com Deus, dentro da oração também se desencadeia um processo espiritual que coloca o universo em movimento para que o Senhor nos supra daquilo que necessitamos. Veja que interessante, e eu não canso de citar essa palavra que Paulo escrevia aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, quando ele diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, a criação trabalha em todas as coisas, a existência trabalha em todas as coisas para suprir de boas coisas aqueles que são objetos do amor de Deus. Todas as coisas não é qualquer coisa. Quando a gente ouve essa palavra que o Senhor age em todas as coisas para o bem, é justamente aquilo que nos faz bem. E Ele sabe o que nos faz bem. E Ele também sabe o que nos faz mal. Ele sabe, muito antes do que nós peçamos aquilo que precisamos, mas Ele também sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. Ele sabe o que deve nos alcançar ou providenciar que a existência nos alcance ou nos capacitar para buscar aquilo pelo qual pedimos, mas Ele também sabe aquilo que Ele não deve nos conceder. Por isso, em Cristo, no Senhor, há o sim e há o não também. Graças a Deus pelos nãos. Há muitos pedidos que eu fiz, porque hoje eu sei que poderiam me ser nocivos. Graças a Deus pelos nãos. E, sobretudo, graças a Deus pelos sims. Porque o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. Ele sabe o que nos faz bem. Isto é um conforto fantástico. Isto é uma bênção, é uma alegria, é uma segurança fantástica. Sabermos que Deus sabe. Portanto, peçam. Quero lembrar de novo da palavra. O Senhor diz: o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de o pedirem. Portanto, bem, podemos e devemos pedir como ouvimos. Mas se Deus sabe, é muitíssimo importante que também agradeçamos por tudo aquilo que nós sabemos que Ele nos concede, nos dando, ou que eventualmente Ele nos concede não nos dando naquele momento. Dá para entender isso? De qualquer forma, Deus faz o bem para nós, naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos capacita a buscar e naquilo que Ele nos nega oportunamente, porque Ele sabe o que nos faz bem, Ele sabe o que é bom para a gente, Ele sabe também o que pode ser nocivo. Graças a Deus por tudo isso, graças a Deus por termos essa segurança e graças a Deus por Jesus nos ensinar de forma tão clara, tão tranquila, tão transparente no Evangelho o que é bom em todos os temas e também neste, na oração. Que bom! Lembre-se, o Pai sabe daquilo que você precisa antes mesmo de o pedir, mas peça, ore, agradeça, louve. É isso que eu queria compartilhar por hoje. Muito obrigado por chegarem até aqui e que Deus nos abençoe a todos. Tchau!